Você sabe o que me chateia, as pessoas esquecem. Neymar já tinha 22 anos quando chegou à Europa. Eles desconsideram essa parte de sua carreira. Como se naquela época ele não tivesse. Depois do mundo convencido. Ele foi o maior garoto maravilha de todos os tempos. Quero dizer, você tem que perceber até então. Você já jogou mais de 230 jogos. Com aproximadamente o mesmo número de contribuições de meta. Além de ganhar um total de 72 prêmios. Em troféus em apenas 5 anos. Incluindo 2 indicações à bola de ouro. Que ninguém joga na América do Sul. Já tinha conseguido fazer naquela época. Parecia que Neymar estava destinado a se tornar uma lenda. Quero dizer, desde o momento em que ele nasceu. Tudo parecia estar do lado dele. Ele não só tinha a genética. Com seu pai também sendo jogador de futebol. Mas seu aniversário é 5 de fevereiro. Pode ser o maior amuleto de boa sorte. Quando se trata de futebol. De Cesare Maldini a Kyoji. Agi Tevez e até Ronaldo. Quase parece que se você nasceu nessa data. Você está fadado a se tornar um jogador de futebol. Vou assumir que as coisas sempre foram fáceis. Tudo isso poderia ter dado muito errado para Neymar. Desde muito cedo, quando ele tinha apenas 4 meses de idade. Sua família estava dirigindo para ver alguns parentes. Quando um carro desvia para o seu lado da estrada. Colidindo violentamente com eles. Enquanto seu pai recuperava a consciência. A dor que ele sentiu foi tão forte que ele gritou. Para a mãe que ele pensou que iria morrer. Acontece que ele quebrou o quadril. E será até forçado a se aposentar do futebol. Após o acidente, mas se você perguntar a ele. O que acabou assustando ele mais. Foi o momento em que ele percebeu que Neymar não estava sentado. Antes de ser ejetado do carro. Que ele havia morrido, mas felizmente. A mãe acabou encontrando-o debaixo de um assento. Gravemente ferido com sangue escorrendo pela cabeça. Mas vivo e sem um único osso quebrado. Na verdade seria. Graças à obsessão de seu pai pelo futebol. Que Neymar vai se tornar tão bom quanto era. Tão cedo quanto ele fez com apenas 6 anos de idade. Ele estava apenas correndo na posição de um pé, então arremesse. Quando um olheiro chamado Betu. O mesmo homem que descobriu o Bingu o viu. Percebendo sua velocidade. Na precisão com que ele zigue-zagueou. E zagueado entre os assentos. Foi o suficiente para ele contar. Que ele seria o próximo grande. Contatando imediatamente todos que ele pudesse. E emprestá-lo à Portuguesa Santista. Levando-o das arquibancadas para o campo real da sola dos pés. Qual seria o melhor estilo de jogo icônico? Você tem que perceber isso. Neymar instantaneamente se tornou um fenômeno local. Ele era tão bom que aparecia nos jornais o tempo todo. Pessoas vieram de longe para observá-lo. As cartas do futsal sempre foram apostadas ironicamente. Disse que até quem foi lá uma vez. Só para ver o garoto de quem todo mundo estava falando. De maneira semelhante, o mesmo aconteceu com outra lenda dos Santos. Zeto na verdade. Curiosamente. Ele supostamente foi avisado para ir observá-lo. Pelo famoso fanático de Santos Eumon. Que por algum motivo. Tinha um distintivo dos Santos tatuado na testa e bem. Praticamente em todos os lugares seguindo em frente. A questão é o momento em que Zeto o viu. Ele praticamente correu para a presença dos Santos. Dizendo a ele não só para levar a criança. Mas dar-lhe um contrato e torná-lo longo. Porque o garoto estava naquele momento.
De alguma forma, ele foi convincente o suficiente para que, apesar do Santos nem ter time juvenil, jovem o suficiente para acomodar uma criança de 10 anos, eles acabaram configurando testes e criando um do zero, só para que eles pudessem contratá-lo. Aos 11 anos Neymar já recebia salário. E era muito dinheiro, mas ainda assim. Nos anos seguintes estaria no carro de futsal. Que ele faria mais ondas. Você vê. Pegou a escola dele. Vapor até a final do Captive Tribuna. Isso é como futsal juvenil televisionado. Sim, é um grande negócio. E isso pode fazer o Brasil o país mais legal do mundo. Independentemente do que tornaria esse jogo icônico. Seria o fato de que no intervalo, com o jogo empatou os repórteres com entrevista a Neymar. E o garoto era incrível. Estoico como fica. Ele disse a eles que estava confiante de que venceria. Mas assim que o jogo recomeçou, as coisas deram errado para ele quando sua equipe ficou para trás. Que o deixou em overdrive. Quero dizer, ele literalmente se recusou a passar a bola. Foi tudo ao ponto que, quando o outro time marcou 2 gols na frente, ele começou literalmente ou atirando de um lado do campo para o outro, ou apenas tentando levar toda a equipe sozinho, eventualmente até conseguindo e marcando um gol. Embora eles acabariam perdendo por 5-2. O que pode fazer você dizer oi? Que tipo de final é esse? Bem, esse não foi o final porque no ano seguinte, Neymar voltou melhor do que nunca. Ele para jogar. Uma assinatura de proprietários de 1 milhão de IEs. E acabei de trazer o garoto de volta ao Brasil. E daquele momento em diante tudo explodiu. Nos próximos 2 anos, ele começou a brincar com as crianças mais velhas da academia. Apesar de ter apenas 15 anos. E ainda conseguiu ofuscar todo mundo. Tanto que ele começou a receber sua primeira ligação UPS. Para a seleção brasileira sub-17. Tornando-se o mais notório garoto maravilha em todo o país. Levando Santos a prendê-lo com um contrato. Pouco depois de completar 17 anos. E transferi-lo para o primeiro time. Onde no começo ele nem deveria jogar. Mas bem, adivinhe o que aconteceu. Ele destruiu completamente seus companheiros de equipe no treinamento. Levando o gerente a brincar sobre ligar para ele. Para o próximo jogo com Neymar. Contra suas expectativas. Dizendo a ele que ele estava mais do que pronto. O que significa que quando a partida chegou. Com resultado eu não fiz nada. 0 aos 59 minutos. Todo o estádio sabendo o quão talentoso ele era. Começou a chamar pelo nome de Neymar. Pedindo ao treinador para trazê-lo. E bem. Ele obedeceu e o Papai Noel de repente parecia animado novamente. Virando o jogo de cabeça para baixo e conquistando a vitória. Daí em diante. Ele fez mais uma aparição vindo do banco. E de repente. Fez 15 partidas consecutivas pelo clube. E mesmo que durante a segunda metade da temporada. O treinador deu um passo para trás quando chegou a esse ponto.
Até o final do ano, ele não só ganhou o prêmio de melhor jogador jovem no Campeonato Baliza, mas ele chegou à final da competição, onde ele enfrentou um fenômeno fenomenal. Quando, felizmente para Neymar, marcou mais e conquistou a vitória independentemente. No ano seguinte, com Gangsvin vagando ao lado, Neymar levaria tudo para o próximo nível, tomando a tempestade de dispositivos poloneses, com 14 gols em 5 assistências em 19 partidas. Mas acima de tudo marcar para vencer a partida final. Dar a São o título em si mesmo. O prêmio de melhor jogador do torneio. Tudo bem. Fazendo uma corrida ainda mais absurda na Copa do Brasil. Marcando 11 gols na 7ª temporada em apenas 8 partidas. A certa altura, ele saiu em uma corrida que o viu marcar 14 gols. Contribuições em 3 partidas, incluindo um haul de 5 gols na final, eventualmente levando o título, bem como o prêmio de artilheiro da competição. Com apenas 18 anos, Neymar foi o garoto propaganda do futebol brasileiro. A cara das baixas brasileiras. Santos chegou a rejeitar a oferta de 30 milhões de libras do Chelsea, apenas convencendo Neymar a ficar. Depois, dizendo a ele que a equipe estaria centrada em torno dele. A certa altura, até consegui falar com Bailey ao telefone. Convencê-lo a ficar, mas é claro, todos esses mente. Era esperado que fosse convocado para a Copa do Mundo, com o Brasil, onde ele poderia tê-lo visto alinhar. Além do Bernardino, mas infelizmente, técnico da seleção Dunga, roubou essa possibilidade, deixando Neymar fora do torneio. Talvez isso tenha algo a ver com o fato de que isso também foi o ano em que as manhãs de Enesse se referem a Neymar, dizendo que estamos criando um monstro. O que ele não quis dizer no bom sentido. Deixe-me explicar. Neymar ficou famoso por marcar pênaltis, com significado de padedinia, parando logo antes de bater na bola. Enganar o goleiro para que mergulhe cedo demais, o que os irritou terrivelmente. Com o lendário Ujeti Sani, até reclamando com a imprensa sobre isso uma vez. O que foi especialmente irônico, porque a Itu já fez isso no passado. Independentemente da FIFA acabou proibindo a mudança, que forçou Neymar a se ajustar, levando-o a perder alguns pênaltis, que eventualmente liderou seu treinador. Deval vai pedir um jogo no meio do jogo. Deixar um de seus companheiros marcar um pênalti. Isso deixou Neymar pirando. E começar a xingar o treinador do meio do campo. O que significa que quando René o chamou de monstro, o que ele quis dizer foi um pirralho mimado, em vez de um jogador de futebol monstruoso. Então, para ser justo, ele se desculpou mais tarde. E talvez os 43 gols em 10 assistências tenham sido 63 partidas. Também compensou um pouco. Bem, sua chuteira de ouro. Eleito o maior artilheiro brasileiro do ano, no prêmio de melhor atacante da liga. Apesar do 8º lugar de Santo, lhe rendeu seu primeiro gol. Até a seleção brasileira. Embora, para ser justo, no ano seguinte, ainda seria com os menores de 20 anos que ele faria história. Começando a Solar American com 4 gols em um jogo e ir até o fim, levando o título no prêmio de pontuação máxima, tendo marcado mais que o dobro de gols. Como qualquer outra pessoa, afinal, ele já era bom demais para brincar nestes torneios juvenis. Aquele ano, Neymar não almejava títulos como esses. Ele estava visando o grande preço. O Capão Libertadores, começando tudo, marcando o gol contra a chamada do gol. Isso lhes daria qualificação para a fase eliminatória, onde ele teve uma das atuações mais decisivas de todas. Primeira vez, dando assistência para o único gol contra o Clube América, para colocá-los nos quartos.
onde ele daria assistência para um gol e marcaria o outro. Enquanto o Santos venceu Bonchicaldes por 2-1. Nas semifinais a história se repetiria novamente, já que Neymar deu a assistência para o único gol no jogo em casa. E então marcou o terceiro. Gol indeciso na segunda mão. Empate de 3 gols e claro. Com a final chegando, eu apareci e abri o placar. Como Santos inevitavelmente ser nomeado campeão sul-americano. A primeira vez que venceram a competição desde Belly. E é claro que eu preciso dizer isso. Neymar foi o melhor jogador do torneio. E como se essas performances não fossem icônicas o suficiente. Em seu próximo jogo pelo Santos, Neymar fará sua atuação mais icônica de todos os tempos. Nas camisas brancas. Enfrentando Ronaldinho como Flamengo. Curiosamente, a partida começaria com 2 gols de Barcaças, com Neymar auxiliando o segundo. Apenas 60 minutos de jogo. Antes de marcar simplesmente um dos maiores gols de todos os tempos. Apenas 10 minutos depois para colocar o Santos na França. 3-0, no entanto. Flamengo não ia deixar isso passar tão fácil. Voltando para empatar a partida com Ronaldinho. Marcando o primeiro e ajudando o terceiro. Isso já teria tornado o jogo um blockbuster. Mas não só não mencionei o fato de já ter sido um erro de gol aberto. Em um pênalti perdido. Mas também o fato de que o jogo estava longe de terminar. Com Neymar colocando o Santos na frente com mais um golaço. Antes de Arnold led Flamengo para mais um retorno. Marcando mais 2 para completar o hat-trick. Mas não se preocupe com Neymar. Ele também recebeu uma recompensa por seu desempenho. O prêmio Buchaca por seu primeiro gol. Tornando-se o jogador mais jovem de todos os tempos a ganhar o título. Eventualmente sendo superado por Daniel Zardi, que marcou seu gol em sua partida de estreia. Que é um recorde que nunca vou superar. Mas de qualquer forma fui ao absurdo daquela temporada. Apenas alguns meses depois, outra história insana foi produzida. Assim como seu companheiro de equipe Iogo conta a história. Foi um dia antes do jogo contra o Atlético Copedinianos. E Neymar insistiu em jogar futebol a tarde toda. Os outros jogadores, preocupado que ele estaria cansado demais para a partida. Mas ele não ouviu. No dia seguinte a caminho do jogo, estava tão desgastado que ele literalmente adormeceu no ônibus. Os jogadores ficaram chateados. Eles pensaram que ele não seria capaz de atuar. Mas assim que chegaram ao estádio, Neymar levantou, calçou os patins e marcou 4. Como o comentarista disse naquele dia, a única coisa que falta ao Neymar é fazer chover. Foi simplesmente uma performance piedosa. No entanto, no mês seguinte, na Copa do Mundo de Clubes, não importa o quão bem ele jogou, não havia nada que ele pudesse ter feito para levar o troféu. O Papai Noel dele chegou à final, apenas para ser destruído por 4-0 pelo Barcelona. E pelo menos ele terminou o ano com uma ótima nota, sendo nomeado para a Bola de Ouro pela primeira vez, entrando imediatamente no top 10. Apesar do facto
Ele foi apenas o segundo jogador a ser indicado, enquanto jogava na América do Sul. Isso é o quão impressionante esta temporada foi. Independentemente do ano seguinte, ele também não se conteve, colocando números no quadro como nunca antes, ganhando seu terceiro campeonato policial consecutivo, com 20 gols e 8 assistências em 18 partidas. Numa atuação absurda e soimbe. Envolvido em 74% dos gols marcados pelo Santos nas 7 partidas que antecederam a final, totalizando 13 gols em 4 assistências nesse período. Mas por favor, não fique com a ideia de que ele só poderia fazer isso em um campeonato regional. Seus números na rodada brasileira foram praticamente iguais. E sua performance mais icônica do ano até veio em palavras liberadas mais uma vez. Então praticamente tudo começou quando o gerente do Boulevard tomou cajadada na entrevista pré-jogo dizendo Neymar: "Eu nem sei quem é." Essa frase já irritou Neymar. Mas assim que Bolívar venceu em casa, jogado nas famosas montanhas Austell da Bolívia, tudo ficou muito pior, levando-o ao ar em Bolívar, que na segunda mão houve: "Isso está vindo para eles", e ele quis dizer isso. Digamos apenas 6 minutos de partida. Neymar já havia conseguido uma assistência para nivelar a pontuação agregada. Então 16 minutos depois disso, ele marcou para colocar o Santos na frente. E então ele se perdeu e começou o que foi sim. Em comparação com outros jogadores. Para um pouco de perspectiva, esse prêmio que só foi dado ao Pelé não é Ronaldo, Ronaldinho ou Zichu. Só Neymar e Pelé. Afinal, com 43 gols e 19 assistências em 47 partidas. O que mais eles deveriam fazer? Após mais uma indicação à Bola de Ouro, Neymar vence em sua 5ª temporada no Santos, tornando-se seu primeiro jogador para chegar ao 5º campeonato baliza consecutivo, finais, e até ser eleito o melhor jogador da competição, apesar de perder aquela partida final. Depois passando para a Copa das Confederações, com o Brasil marcando ou dando assistência em todas as partidas.
levando o artilheiro em prêmios de melhor jogador, bem como o troféu ao derrotar a poderosa Espanha dos primeiros 2000 e dezenas, arruinando sua sequência invencível de 29 jogos. Ainda nenhum tempo prometendo que a temporada parecia ser, tendo marcado 138 gols e deu 65 assistências em 230 partidas pelo Santos, ganhando um total de 6 troféus em mais de 70 prêmios num período de 4 anos e meio. As ofertas milionárias não abatidas dos clubes europeus finalmente se tornou demais para Neymar, rejeitando Chelsea Al e UVE em favor do Barcelona. Até hoje, ninguém tem certeza do valor real de sua transferência, com Barcelona relatando que são apenas 57 milhões. Porém, com o Real Madrid, presidente Valentino Peri reivindicando, o Papai Noel pediu a ele pelo menos 150 milhões. Eu acho que não é difícil imaginar quão caro poderia ter sido. Mas uma coisa é certa, independentemente do valor que pagaram, valeu a pena.